Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da família AD Blue, igreja pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor Nilton dos Santos, como também o nosso pastor Lediel, aqui na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Como você pode ver no título do nosso vídeo, nós estamos estudando as nossas lições dos jovens e nós estamos em um estudo bíblico sobre a primeira carta aos Coríntios. E dessa feita, nós estamos na lição de número 10, seu corpo é membro de Cristo. Essa lição muito importante, que é uma exposição, não é, dessa carta tão maravilhosa, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Queridos, essa lição, muito especialmente, nós podemos tratar e introduzir ela à luz do que nós temos no nosso texto do dia, o nosso texto base, que é lá em 1 Coríntios 6:12. É muito importante você perceber o recorte com o qual o autor nos propõe essa lição, que é do versículo 12 ao versículo de número 20. Então, como uma dica inicial para a sua aula, é muito importante você analisar muito bem esse texto, como também observar o contexto. É claro que, à luz do contexto do que Paulo vai estar tratando, ele... No contexto imediato do capítulo 6, ele vai estar tratando então sobre a questão de algumas intrigas entre irmãos. No contexto mais distante, no capítulo 5, ele trata novamente sobre a questão da impureza, questões relacionadas ao corpo também. Mas o que Paulo trata do versículo 12 ao 20 já nos é suficiente para, na verdade, não só termos uma aula. Todo o conteúdo que Paulo trata aqui é um conteúdo muito abundante, onde, na verdade, se for de forma expositiva, que é o que nós buscamos trazer com os seus alunos, você deve ponderar aquilo que é essencial e não se ater muito aos detalhes. Porque nós precisamos lembrar que nós vamos ministrar para jovens e você tem alguns propósitos nessa lição. O primeiro é você conscientizar sobre o que é liberdade cristã, né? O segundo é você mostrar que o pecado com relação ao nosso corpo, ou como nós lidamos com a nossa sexualidade, é algo que devemos levar muito a sério. E também, em terceiro lugar, trazer para ele sobre a questão da tentação e como lidar com ela. É muito importante você pensar no norte que você vai seguir, ok? Bom, a nível de introdução, você pode colocar o texto do dia, como nós estávamos falando, que é 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Eu penso que é importante você perceber que na carta aos Coríntios, Paulo repete essa mesma frase em 1 Coríntios 10:23, alterando apenas o fim da sua expressão, quando ele diz que nem todas a edificam. O que o texto nos dá a entender, de acordo com o comentário bíblico Esperança, é que essa frase, tudo me é lícito, era algo muito comum com relação aos cristãos em Corinto. É só você pensar que o apóstolo Paulo, também conhecido como o apóstolo da graça, né? Tem até um grande livro sobre isso, do Bruce, Paulo, apóstolo da graça, recomendo para os irmãos. Paulo era conhecido como o apóstolo da graça. Por este motivo, parece, ao que o texto nos dá a entender e aos comentaristas nos explicam, em Corinto havia muito essa questão da liberdade cristã, porém, essa liberdade cristã era entendida de uma forma equivocada. Paulo, conhecido como apóstolo da graça, ele não vai retroceder à lei e dizer que para ser salvo é preciso cumprir a lei. Não. Paulo vai explicar de uma forma tremenda, inspirado pelo Espírito Santo, sobre essa questão de como lidar com a liberdade. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou no capítulo 10
Versículo 23 ele diz, mas nem todas me edificam. Ou seja, Paulo está dizendo, a liberdade que não produz algo que é produtivo na minha vida ou algo que venha realmente acrescentar na minha vida, essa liberdade ela não me serve. Resumidamente, uma liberdade que não me aproxima de Deus não é uma liberdade válida, não é uma liberdade que eu devo seguir. Toda liberdade que eu tenho é uma liberdade para que eu seja edificado, para que eu tenha algo a mais em Deus, porque o propósito dessa liberdade não é me afastar de Deus, mas é me aproximar de Deus. E o assunto aqui de Paulo é exatamente a liberdade no que diz respeito à nossa sexualidade. Porque a sexualidade, você precisa expor isso com os seus alunos, foi Deus quem criou. Deus, as Escrituras nos dizem em Gênesis, que Deus criou o homem e disse, sejam férteis. Foi Deus quem criou a sexualidade. Porém, a sexualidade má utilizada, ela acaba tornando-se um pecado. E aos coríntios, eles estavam confundindo liberdade com libertinagem. Aí você já entra no tópico de número 1. A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Fazer tudo o que eu desejo, diz o subtópico de número 1, não significa dizer que eu sou livre, mas isso me torna libertino. A grande verdade é que quando Paulo está explicando isso aos coríntios, você precisa ter em mente que nós estamos falando de um contexto onde a sexualidade está extremamente aflorada. Em Corinto havia o grande templo de Afrodite, a conhecida deusa do amor. E lá havia o templo com mais de 1000 prostitutas, mulheres que serviam cultualmente em Corinto, a partir dessa realidade da prostituição. Paulo está escrevendo para uma igreja que está inserida em um contexto onde a sexualidade aflorada tornou-se algo comum, ao ponto que, aliado a essa realidade da sexualidade, por essa questão de Afrodite e das prostitutas cultuais, está a questão do ensino gnóstico, que ensinava que a matéria por si é má. Então eles pensavam assim, bom, se a matéria é má, e a sexualidade aqui é algo comum, o que eu vou acrescentar naquilo que já é mal? Vou me entregar a essa libertinagem. E a grande verdade é que isso estava tornando os irmãos em Corinto como que presos e dependentes das obras da carne, porque Gálatas 5,19 diz que a prostituição é uma das obras da carne. Paulo explica que a verdadeira liberdade está em Cristo. Porque em Cristo nós temos uma nova vida, em Cristo nós temos uma nova direção. Afinal de contas, o propósito pelo qual Deus nos salvou não é nos entregar novamente ao pecado, mas é nos trazer uma nova vida em Cristo. Porque em Cristo nós temos essa nova vida através do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 diz novamente que aqueles que andam no Espírito não cumprem os desejos da carne. E é uma oposição, porque quem está em Cristo, ele está seguindo uma nova vida. O subtópico de número 3, ele vai exaltar exatamente sobre essa questão de que aquele que está em Cristo, ele está em uma nova vida. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porém, eu gosto da tradução da NVI. A NVI diz que aquele que está em Cristo, nova criação é. Por que a NVI traduz como criação e não como criatura? Porque a melhor tradução para esse texto é a ideia de criação, porque Paulo não quer dizer que nós somos uma nova criatura individualmente, mas nós agora fazemos parte de uma nova criação coletivamente. E qual é essa criação coletivamente? É que agora nós nascemos do segundo Adão, porque quando nós nascemos em carne, nós nascemos do primeiro Adão, que pecou, que foi destituído da glória de Deus, mas quando somos
convertidos em Jesus, nós agora estamos nele. Ele que é o segundo Adão, é uma nova raça, eu me torno uma nova criação em Cristo Jesus. Existe uma nova vida, um novo jeito de viver, novas atitudes, nova existência, porque agora eu estou em Cristo e nova criação eu sou. Ao ponto de Paulo dizer, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o pecado, e aqui agora especificamente estamos apontando para a questão da área sexual, era comum antes de eu me tornar nova criação. Antes de eu me tornar novo em Cristo, era comum a libertinagem, me entregar aquilo que é mal e até mesmo nem sentir a dor por esse pecado, mas em Cristo, eu me torno uma nova criação. E agora eu tenho uma nova vida a seguir. Existe um novo propósito para o meu corpo. Hernandes Dias Lopes, falando sobre a questão do propósito para o corpo, ele comenta em seu livro sobre a questão de que em Cristo, o versículo 13 diz que nós fomos chamados para no corpo servir a Cristo. No versículo 13. No versículo 14, ele diz que o corpo ele existe por causa da ressurreição que nós teremos, assim como o nosso Senhor, ele foi ressuscitado. No versículo 15 ao 17, ele diz que o propósito do corpo é viver em santidade. No versículo 19, diz que o propósito do corpo é que nós agora somos templo do Espírito Santo. E ele termina no versículo 20 dizendo que o propósito deste nosso corpo é que nós fomos comprados pelo nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comente isso com os seus alunos, de que o corpo deles existe um propósito maior, este que nós elencamos. Se falamos um pouquinho rápido, retorne um pouco o vídeo e seja edificado em nome de Jesus. Você já deixou o seu like? Você já deixou o seu comentário? Diga para nós de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando. Para nós é uma honra, é um privilégio poder tê-los aqui no canal da família AD Blue. O tópico de número 2 vai falar exatamente sobre o pecado no corpo que afeta a alma e o espírito. A grande verdade aqui que o autor pretende tratar é que o pecado ele nos afeta. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra pecado, ela significa hamatia, ou seja, errar o alvo. De forma simples falando, a palavra pecado significa errar o alvo. Foi exatamente o pecado que nos promoveu, segundo Romanos 6,23, dizendo que o salário deste pecado que há em nós, ele é a morte. Sim, o pecado nos afeta. O pecado, ele nos destrói. O pecado nos separa de Deus. Uma das leituras da semana para os seus alunos é a questão de Isaías 59:2. Pergunte para eles se eles leram, se eles acompanharam, porque diz que o pecado nos faz essa divisão. O subtópico 2, ele vai trazer um pouco sobre a questão da antropologia, ou seja, o estudo sobre o ser do homem. E ele diz que o homem é um ser integral. Porque o gnosticismo diz, não, o corpo é mau, a matéria é má, mas o espírito é bom. Não. Apesar de nós compreendermos sim que o homem é corpo, alma e espírito, mas ele não é só alma, nem só espírito e nem só corpo. Esse corpo, alma e espírito é indivisível, porque o homem ele não é só alma, não é só espírito, não é só corpo, ele é esse ser integral, esse ser total. Existe a integralidade do ser e Paulo vê exatamente o homem como um todo, ao ponto de que aquilo que você faz com o seu corpo interfere no seu espírito e na sua alma. E esse nosso corpo, ele é, segundo o subtópico 3, habitação do Espírito. Ou seja, o templo, que é o nosso corpo, ele é a habitação. Aí você pode fazer com seus alunos a maravilhosa comparação que assim como num templo, ele tinha um propósito de adoração, o templo servia apenas para isso. Paulo diz que nós somos o templo, o santuário
do Espírito. Qual é o propósito de um santuário, de um templo? É só um: glorificar a Deus. O nosso corpo é esse templo, ou seja, como é que nós vamos usar o nosso corpo de outra forma, a não ser para glorificar a Deus, se Ele fez de nós templo, habitação, santuário, aonde Ele reside. É muito tremendo você pensar com os seus alunos de que eles são chamados para glorificar a Deus e que o seu corpo evidencia também se eles são verdadeiramente do Senhor, porque se eles são templo, eles precisam glorificar a Deus não só com a boca, nas suas atitudes, no seu dia a dia. O tópico de número 3 diz: a imoralidade é uma tentação na vida do crente. O versículo 20 diz que nós fomos comprados por um bom preço. Aqui é muito importante você entender sobre e explicar com os seus alunos, primeiro entender para poder explicar sobre a doutrina da justificação. Ninguém torna-se santo pela sua própria santidade. Ninguém torna-se justo pela sua própria justiça. A palavra justificação significa tornar justo. Mas como é que nós nos tornamos justos? Mediante ao bom preço que foi pago. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Nós não merecíamos, mas a mão de Deus se estendeu a nós e por esse motivo nós devemos lutar, andar em santidade, enfrentar o pecado. É muito interessante porque com relação a essa impureza, preste atenção no versículo 18, Paulo diz: fugir da impureza. A palavra impureza aqui é porneia, não é? Que é a imoralidade sexual. Paulo diz fugir. Paulo não diz enfrentai, Paulo não diz combatei, não. Paulo diz fugir. Eu lembro aqui da cena de José. José, diante de uma tentação, diante de uma proposta imoral, ele foge. Porque, gente, não se brinca com o pecado da sexualidade. Não se enfrenta. Este é um terreno que ninguém é forte, ninguém é capaz, ninguém vence. A única possibilidade é fugir e se esconder no Senhor, porque Ele nos ajudará. Porque todos que enfrentaram, infelizmente caíram. Olhe para Davi. Davi, em tempo de guerra, está no palácio. Lembra desse texto? Davi, em tempo de guerra, em vez de estar lutando, resolve olhar para uma tentação. E o que acontece? Em vez de ele ter fugido e vencido, ele acaba cedendo com Betseba. Utilize esse exemplo, que é muito importante. Mas nós fomos justificados. Nós não conseguíamos, mas Ele nos comprou. E nós precisamos resistir a essa tentação, porque o versículo 20 diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus é honrado quando nós resistimos à tentação. Deus é glorificado. Muitas pessoas vão para o culto, levanta a mão, exalta, né? Principalmente essa geração do worship, né? Estamos falando para jovens, então essa geração, né? Dessas adorações intensas. Não adianta de nada uma adoração intensa no culto e uma falta de adoração no seu namoro, no seu colégio, quando alguém está lhe tentando na faculdade. Não adianta de nada, porque no nosso corpo nós glorificamos a Deus além das palavras, é nas nossas atitudes. E aí você confronta os seus alunos perguntando: você tem glorificado a Deus através do seu corpo? Você pode lembrar para ele a questão que é tratada no discipulado, a salvação. Ela é ensinada na Bíblia em 3 tempos. Salvação no sentido da justificação, não há condenação sobre nós já tratamos no subtópico 1. Agora, a salvação no tempo presente é chamada de santificação, ou seja, a experiência prática da salvação se dá na luta contra o pecado, porque na justificação eu sou livre da condenação do pecado, na santificação eu sou livre
do domínio do pecado. O pecado agora não me domina mais, eu estou numa guerra contra ele e ele não me prende mais ao ponto que eu posso lutar contra ele. Em terceiro lugar, acontecerá um dia em que nós seremos glorificados. A glorificação é quando a presença do pecado não estará mais sobre nós. Porém, meus amados, nessa vida nós teremos a presença do pecado sim. Muitos cristãos romantizam a fé. Muitos jovens se frustram na sua fé porque ainda são tentados, ainda o pecado bate a porta e ele diz: é porque eu não sou crente. Não, meu querido. Na santificação você é livre do domínio e não da presença. A presença do pecado, quando nós seremos transformados, como João escreve na sua primeira carta, como Paulo escreve na sua primeira carta, é apenas na segunda vida de Cristo, quando Paulo diz aos coríntios que nós seremos transformados, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. João diz que nós seremos como ele é, ou seja, sem nenhuma condenação. A presença do pecado não estará mais sobre nós, mas isso só se dará na glorificação. Enquanto isso, nós devemos honrar ao Senhor, exaltar ao Senhor nessa luta de santificação, nessa batalha contra o pecado. Terceiro subtópico diz que resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. A grande verdade, queridos, é que não é porque vencemos a tentação que nós merecemos a salvação. Não, a salvação é pela graça, mas a graça que me alcança é a mesma graça que me transforma. A mesma graça que me salva é a mesma graça que me liberta. A mesma graça que tira a condenação é a mesma graça que me leva a viver uma vida de santidade. Eu gostaria que você entendesse Gálatas capítulo 5. Uma coisa é ter obras da carne, outra coisa é ter o fruto do Espírito. E você deve pensar com seus alunos como uma conclusão: você tem fortalecido a sua vida espiritual? O que você tem fortalecido na sua vida? As imoralidades, a prostituição, a pornografia. Você precisa ser bem prático nesse momento, perguntar para ele quem você segue no seu Instagram, quais são os seus contatos do WhatsApp. Porque, meus amados, sobre a tentação, eu volto a dizer, o versículo de número 18, fugir. Nós devemos fugir. E para concluir, você retoma 1 Coríntios 6,12 e 1 Coríntios 10,23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas o 10,23 diz, mas nem todas me edificam. Paulo aos Filipenses diz, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que faz o bem, nisso pensai. Muitas vezes nós queremos viver coisas diferentes em Deus, infelizmente, buscando em caminhos tortuosos. Deus abençoe, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário. Até o nosso próximo subsídio. Deus abençoe em nome de Jesus.